A história da oração do Pai Nosso. A oração mais conhecida do cristianismo encontra-se gravada no interior da Igreja do Pai Nosso no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, em vários idiomas falados pelo mundo, inclusive o português. Uma dessas versões se encontra gravada em uma pedra branca de mármore no idioma aramaico, que, segundo os estudiosos, seria a forma como era invocada pelo Mestre Jesus. O aramaico era um idioma originário da Alta Mesopotâmia no século VI antes da Era Comum, sendo a língua usual do povo, enquanto o hebraico, idioma também conhecido por Jesus, era mais utilizado pelos sacerdotes nos ritos religiosos. Por mais de 1000 anos, o Pai Nosso foi a principal prece de todos os cristãos. Ainda que muitos a recitem de forma mecânica e apressada, um número crescente de adeptos vem tomando consciência de que esse tesouro que nos foi legado diretamente por Jesus é uma iguaria sem par que merece ser meditada de forma lenta e profunda. Quando mergulhamos no significado das frases e até mesmo de cada palavra da oração, verificamos que elas realmente encobrem um inigualável tesouro. Alguns estudiosos verificaram que o Pai Nosso, em sua versão original, apresenta uma gama bem mais ampla de significados que não são percebidos nas traduções para as línguas modernas. Para atender o anseio daqueles que buscam conhecer os ensinamentos de Jesus em sua forma mais pura, procuramos resgatar a versão original como provavelmente foi ensinada pelo Mestre. É consenso entre os historiadores, e também defendido pelas igrejas cristãs, que o aramaico era a língua em que Jesus ministrava seus ensinamentos, que foram conservados pela tradição oral entre os cristãos da Terra Santa por várias décadas, sendo mais tarde registrados em aramaico e traduzidos para o grego e o latim. Com a tradução para as línguas europeias, surgiram vários problemas na transmissão dos ensinamentos em virtude da estrutura dessas línguas. O aramaico era uma língua antiga e bastante sintética, e suas palavras podiam ter diferentes significados, como ocorria com suas línguas irmãs, o hebraico e o árabe. Ao contrário do grego, o aramaico não tinha divisões entre meios e fins ou entre qualidades internas e ação externa. Ambas estavam sempre presentes. O idioma grego, no entanto, só foi introduzido no Oriente Médio bem mais tarde, onde os significados de cada palavra em aramaico eram expressos por duas ou mais palavras diferentes em grego. Poderemos assim dizer que o idioma aramaico era rico em significado, enquanto o idioma grego era rico em palavras. Quando os linguistas compararam os textos bíblicos existentes em aramaico e em grego, verificaram que o texto em grego invariavelmente limitava o significado mais profundo e abrangente da versão original. Isso explica parte das dificuldades em entender os ensinamentos de Jesus. O significado mais amplo de suas palavras foi limitado e até mesmo distorcido em alguns casos, com as diferentes traduções e editorações ao longo dos séculos. Jesus usava diferentes significados em suas palavras para despertar na alma de seus ouvintes uma sintonia com a profunda verdade transformadora que ele procurava transmitir de forma simples. Muitas das confusões idiomáticas nas parábolas de Jesus na Bíblia, em grego, tornaram-se claras para o leitor do texto em aramaico, em vista do significado mais amplo das palavras que ele usou. Enquanto a maior parte das igrejas cristãs primitivas optou por utilizar a Septuaginta grega, uma versão da Bíblia em aramaico pouco conhecida ainda hoje, é utilizada por algumas tradições religiosas no Oriente, em partes da Síria e Armênia, sob o nome de Peshitta, cujo significado seria simples ou sincero. Quando efetuamos uma reflexão sobre o texto original da versão do Pai Nosso, encontramos significados mais profundos que não foram conservados na versão tradicional. A versão que mais se aproxima da tradução original em aramaico foi escrita pelo pesquisador e escritor Neil Douglas Klotz, PhD em Linguística e Interpretação das antigas línguas semíticas do Oriente, entre elas o grego, o hebraico, o aramaico e o árabe. Para encerrar este trabalho, gostaria de apresentar aqui duas versões do Pai Nosso, uma traduzida diretamente do hebraico para o português e a outra do aramaico para o português. Na prece traduzida diretamente do hebraico, temos uma oração mais curta, mas é que mais se assemelha com a oração do Pai Nosso que conhecemos hoje. Já na versão traduzida do aramaico, temos uma prece com um significado mais profundo e mais longo, que talvez poucos ainda conheçam. Vamos então
A versão do Pai Nosso traduzida do hebraico. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, e que tua vontade se faça na terra, como também nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa-nos as nossas culpas, da mesma forma que nós perdoamos a culpa dos outros. Não nos deixeis entregues à provação, e nos resgates de todo o mal. Amém. Já na versão traduzida do aramaico, temos a seguinte prece. Ó fonte de manifestação, alento da vida, Pai e Mãe do Universo, faz tua luz brilhar dentro de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir nosso caminho, movidos apenas pelo sentimento que emana de ti. Que nosso eu possa estar em sintonia contigo, para que caminhemos com realeza com todos os outros seres criados. Estabelece o teu reino de unidade agora, que teu desejo e os nossos sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas. Dai-nos o que precisamos a cada dia, em pão e compreensão. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos os laços que mantemos da culpa dos outros. Não permitais que a superficialidade da aparência das coisas do mundo nos iluda, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona. Não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de que de ti nasce a vontade que tudo governa, o poder e a força viva de todo o movimento, e a melodia que tudo embeleza, e de idade em idade tudo renova. Amém. Como dissemos no início dessa apresentação, a prece do Pai Nosso ainda se encontra gravada em uma pedra no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, escrita no seu idioma original. Para encerrar nosso tema, vamos ouvir a prece do Pai Nosso, ensinada por Jesus aos seus apóstolos no idioma aramaico. Tei Malkutach, Nechfoit Vianachaikana, Dbashmayach Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yoman, Washboklan Chaubein Wachtahein, Aikana Dafhanan Shwachan Lachaybein, Wela Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Metod Lachem Malkuta, Wahaila Watesh Bukta, Lahalan Naomi. Amen.